Oi, gente. Começo com vocês hoje aqui um desafio que é tentar resumir Hegel em 4 vídeos, pílulas curtinhos de 15 minutos. Mas também acho que é bem importante para a gente tentar entender boa parte da reflexão filosófica, da discussão que veio desde Hegel, também até hoje, né? Hoje o que a gente discute faz com que a gente volte a Hegel como alguém que pode trazer uma contribuição para pensar o nosso próprio tempo. Isso faz jus, inclusive, a uma frase de Hegel, que é a filosofia é o seu tempo apreendido em conceito. Então, fazer filosofia hoje não é voltar a Hegel como um filósofo alemão morto, né, naquele contexto daquela discussão, mas também tentar entender em que medida as categorias que ele traz no seu pensamento podem nos ajudar hoje. E uma forma que eu diria interessante de a gente tentar entrar, aprender o pensamento hegeliano, seria justamente nesse fascínio que ele exerce entre diferentes espectros políticos, diferentes lados, posições, tradições filosóficas, né? A gente pensar aí que Hegel é um filósofo que, ao mesmo tempo, ele está dizendo que tudo o que é real é racional, mas também ele está dizendo que nada de grande no mundo foi feito sem paixão. É um filósofo que está supostamente decretando o fim da história, uma tese polêmica da filosofia de Hegel, que está elegendo aí o Estado prussiano do seu tempo como o ápice, né, da história. Mas também é um filósofo que abriu uma discussão fundamental para o pensamento pós-colonial, um dos poucos intelectuais da sua época que estava tratando o problema da escravidão a partir de uma luta do escravo por emancipação, por liberdade. É um filósofo que estava olhando não somente para a Revolução Francesa, mas também para a Revolução do Haiti, como um paradigma importante político de conflito e de revolução do seu tempo. Aliás, tem um livro muito bom sobre isso da Susan Buchmos, o Hegel e o Haiti, onde justamente mostra que aquele acontecimento, essa discussão que Hegel estava tendo, foi fundamental para a concepção da própria noção hegeliana de liberdade, que foi tão influente aí depois de Hegel. Então, é um filósofo ambíguo, complexo, como todo grande filósofo e filósofa, né, que traz e faz com que a gente até hoje tente, então, entender o que é que Hegel estava realmente dizendo. Essa ambiguidade traz talvez uma das imagens mais conhecidas da filosofia hegeliana, que seja a dialética. A dialética, quem talvez tenha ouvido falar em Hegel, que não seja tão familiar, logo ouve falar também na tese, antítese e síntese, né? Essa famosa estrutura aí da dialética. Muito bem, isso aí não se encontra em Hegel, né? Hegel em nenhum momento fala disso, né? Aqui tem aqueles livrinhos brancos, é a edição completa da edição alemã, né, da Suhrkamp, de Hegel. Em nenhum momento ali a gente vai encontrar essa estrutura dialética de tese, antítese e síntese. Isso, na verdade, foi um mito de um discípulo de Hegel, que acabou sendo professor de Marx, que interpreta a dialética hegeliana nesses termos, né? E aí passou a ser essa caricatura meio que monstruosa, como a gente encontra em diversos filósofos. E quando a gente vai ler, a gente encontra um outro tipo de reflexão, que não essa que acaba sendo a mais conhecida, né? Tem um artigo muito bom que explica esse mito, também vou colocar nos comentários depois do vídeo, né? Se a dialética hegeliana, então, não é tese, antítese e síntese, o que é que ela é? Talvez a imagem mais interessante disso seja trazida pelo próprio Hegel no prefácio da Fenomenologia do Espírito, quando ele vai falar de um botão de uma rosa. Hegel diz que a rosa, enquanto botão, ela precisa se negar para, de fato, se tornar rosa. Mas esse processo de negação do botão faz com que ela torne-se verdadeiramente aquilo que ela seria em potencial enquanto rosa. Então, para se tornar rosa, há um processo de negação, mas que não é visto apenas como algo que vem de fora, ou como um momento estático, ou como algo pejorativo, mas é constitutivo do próprio processo de tornar-se rosa. O termo, a expressão que Hegel tenta trazer para explicar essa dialética é uma expressão corriqueira no idioma alemão, né? Quando, por exemplo, eu pego esse livro aqui e eu suspendo, no alemão a gente diz Ich hebe das Buch auf, né? Eu suspendo o livro. Esse é o termo aufheben, o verbo, ou aufhebung, o substantivo, que exprime essa tensão, essa lógica dialética por trás da reflexão. É o fato de que,
quando eu suspendo um livro, ele deixa de estar naquele estágio anterior, né, como um livro em repouso. Evidentemente, ao trazer o livro para uma nova posição, há um deslocamento, uma mudança, uma negação de um estágio anterior. Isso, para Hegel, não é colocado, então, nos termos de uma tese antítese-síntese. Nada mais anti-hegeliano até do que isso, porque isso seria fixar, cristalizar momentos de particularidade, né, perdendo aquela dimensão de dinâmica, de movimento próprio a cada estrutura contraditória de cada momento, né? Então, não é que existe uma tese contra a qual se contrapõe uma antítese, né, e cujo resultado é uma síntese, né? Isso seria fixar o pensamento na particularidade. Para Hegel, isso seria o equívoco da filosofia. É isso que Hegel vai chamar de entendimento, né? Esse trabalho do entendimento, que é o de perceber particularidades, mas tomá-las como totalidade. Para Hegel, o passo seguinte seria o que ele entende por razão, a tarefa da razão propriamente, que é o que cabe à filosofia. É a percepção de que há uma unidade entre esses momentos. Esses momentos não são, então, momentos estáticos, distintos, meramente contingentes, aleatórios, mas que há uma unidade, uma lógica que perpassa essa estrutura. Essa caracterização, então, de uma lógica, né, unitária dessa razão, não significa para Hegel, isso também é uma coisa importante, né, e seria um equívoco, tomar essa unidade como se fosse uma espécie de harmonia pacífica, né? Pelo contrário, para Hegel, cada momento traz em si uma dimensão de conflito, uma negação interna a essa estrutura que faz com que haja um momento ulterior, né? Então, a negação, o conflito, a contradição, ela é imanente a cada estrutura, mas isso faz com que tudo possa oferecer, né, trazer uma noção aí de dinâmica, de movimento, de processo. Talvez dois filósofos consigam também, que são importantes, né, no debate hegeliano, fazer a gente entender melhor o que é que Hegel está trazendo com essa imagem, né, que são dois filósofos pré-socráticos. Primeiro, Parmênides. Parmênides tem uma ideia de identidade entre o ser e pensar. Isso é um famoso aforismo de Parmênides, né, pois o mesmo é tanto o ser quanto o pensar. O que Hegel está fazendo aí é justamente dizer, olha, essa lógica, essa estrutura lógica, não somente ela está na realidade, mas ela é possível de ser aprendida pelo pensamento. Isso se dá porque o pensamento e a realidade são o mesmo. Há uma isonomia, uma identidade entre os dois que permita com que o próprio pensamento apreenda, portanto, essas categorias lógicas. Mas elas devem ser tomadas não, como eu tinha dito, momentos distintos, mas como dinâmica. E é aí que um outro filósofo pré-socrático, Heráclito, traz uma importante imagem e contribuição para Hegel. Aquilo que Heráclito vai chamar de pantarrém, a ideia de que tudo flui, faz com que a própria noção de identidade entre ser e pensar seja dinâmica. A pretensão, portanto, da dialética hegeliana é, por um lado, dizer que é possível, pelas categorias do pensar, aprender a realidade, mas que isso se dá não de maneira estática, mas a partir de uma contradição, de um movimento interno a esse processo. Hegel, com isso, ele está trazendo e elevando a filosofia, inclusive, acima da ciência. Essa é a pretensão hegeliana. Porque, para Hegel, a ciência ela se equivoca justamente ao se manter, ao se fixar nessa particularidade, sem perceber a conexão. Então, eu posso fazer uma descrição do corpo ou de uma árvore a partir das suas folhas, do caule, do tronco, dos membros do corpo, mas enquanto eu não tenho uma visão de totalidade, eu não estou apreendendo a verdade, aquilo que de fato há de científico nessa dinâmica. Então, o objetivo de Hegel é, de algum modo, elevar a filosofia a esse estatuto de ciência. Com isso, Hegel está dizendo que, olha, não há nada por trás da realidade que não possa ser apreendido filosoficamente. Não há nada que escapa ao conceito. A verdade é o todo, vai dizer Hegel. Portanto, não há nada aí como uma espécie de coisa em si kantiana que seria uma espécie de limite do conhecimento.
não há uma estrutura que faz com que haja algo por trás da realidade que não possa ser aprendido, não possa ser conhecido. Para Hegel, e aí é claro, a gente tem aí uma ambição, né, uma grande pretensão, faz com que, na verdade, eleve a filosofia a uma espécie de ápice da metafísica, porque faz com que haja a capacidade da filosofia de aprender toda a realidade, né, de que o mundo seja todo ele conceitual, ou seja, possa ser apreendido pelo pensamento, mas ainda mais, eu diria, né, não somente nas suas particularidades, mas no seu todo, na sua dinâmica. Então, se uma história está fazendo um relato histórico, significa perceber que não existe apenas uma sucessão aleatória, contingente de fatos, mas perceber que há uma unidade, há algo que perpassa toda essa estrutura. É por isso que Hegel vai fazer uma filosofia da história, vai fazer uma filosofia da arte, colocando a arte dentro de um processo de desdobramento histórico. Isso porque há uma lógica, uma unidade que perpassa tudo. E essa unidade é possível de ser aprendida filosoficamente. Quando Hegel coloca essa ambição, a primeira coisa que ele faz no seu sistema, e aí ele está dialogando com todas essas tentativas da época de se fazer um sistema, como Fichte, Schelling, e ele tem a sua tentativa própria de elaboração do sistema, que se dá a partir de uma escrita inicial de uma ciência da lógica. Se há uma lógica que perpassa a realidade, Hegel tenta mostrar como se dá essa lógica e a partir de um convite ao próprio pensamento de acompanhar esse desdobramento lógico. A filosofia, portanto, não faz uma mera descrição da realidade, né? Ela não traz conceitos normativos prévios de dizer como a realidade deve ser, mas Hegel faz uma coisa, inclusive, mais ousada, que é tentar aprender a normatividade, ou seja, essa lógica que perpassa a própria realidade, que supostamente não teria nenhuma lógica. Então é um convite, evidentemente, ousado, né, de que a filosofia pode e deve aprender essa lógica. A partir disso, o sistema de Hegel é basicamente uma lógica, a partir do qual se desdobra uma natureza, portanto, uma filosofia da natureza, e, por fim, uma filosofia do espírito, uma filosofia que envolve aí a dimensão do sujeito, do Estado, da sociedade, da arte, da religião, tudo isso colocado como sistema naquilo que Hegel vai chamar de enciclopédia das ciências filosóficas, né? Essa seria a estrutura do pensamento hegeliano. Mas há um outro estágio de convite para que a própria consciência faça essa experiência. E nisso Hegel escreve talvez a obra que tenha ficado mais conhecida, que é uma fenomenologia do espírito. É uma fenomenologia porque é de fato uma descrição fenomenológica de como a experiência do sujeito ao se deparar com o mundo se dá. Essa estrutura de uma experiência, aliás, Hegel deu esse nome inicialmente, a ciência da experiência da consciência. Ou seja, a pretensão de Hegel era de tentar fazer um convite a nós, enquanto sujeitos que estão ali experienciando o mundo, a tentar entender que através da experiência nós podemos aprender a realidade. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem uma espécie de ápice da metafísica aqui, a gente tem uma dimensão de algum modo de convite, né, de que a filosofia não está colocando, empurrando de cima para baixo os conceitos, mas está convidando o sujeito a fazer com ela, através da própria experiência do pensamento, essa apreensão conceitual da realidade.